Olá, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje será uma continuação do livro Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi. E hoje nós vamos falar como estudar, né? Diferentemente das partes passadas onde eu falei quando e quanto estudar, hoje será como estudar, né? Porque afinal não será um bom estudo se você souber o quanto e quando, mas não como estudar. Eu não lembro se na parte passada eu comentei sobre o lugar ideal de estudo, que seria num quarto, né, cuja pessoa esteja sozinha e também sem ruído, sem distrações, né? Bom, seguindo então com esse capítulo de como estudar, ele faz uma pequena introdução. Juntamente ele coloca uma frase de Mark Twain, né, em inglês, mas que na nota de rodapé está a tradução. E primeiramente ele fala sobre as distrações. Então ele fala: você deve estar em um local sossegado, confortável e que permita a concentração. Por isso, recomenda-se que não tenha televisão e nem rádio ligados no local de estudo. Eu já explico melhor o porquê, mas resumidamente, obviamente que isso vai tirar a atenção da tua leitura, né? Você vai acabar prestando atenção mais na TV ou no rádio do que no livro que você está lendo. E com isso, o professor ele vai comentar sobre os hemisférios cerebrais, né? O que são? Bom, diz ele, analisando com detalhes o cérebro de um ser humano não canhoto, ou seja, o funcionamento do cérebro de um canhoto é totalmente, pode ser diferente, né? No caso ele coloca aqui na nota de rodapé. Em alguns canhotos, a distribuição das funções pode ser um pouco diferente, né? É isso que ele coloca na nota de rodapé. Então, pessoas canhotas podem ter o cérebro um pouco diferente do que se segue na ilustração. Isso, então, eu estou junto com essas pessoas, né? Mas então, falando sobre pessoas não canhotas, ele diz o seguinte: vemos que cada uma das metades, denominadas hemisférios cerebrais, se especializou em realizar tarefas específicas. Imagine o crânio visto de cima. No hemisfério esquerdo, temos os módulos cognitivos, linguístico e lógico-matemático. No direito, localizam-se o musical e o espacial. Então, aqui a ilustração, né, dos hemisférios. Né? Claro que no vídeo vai estar espelhado a imagem. Portanto, peço que comprem o livro e leiam vocês mesmos. Então, que foi dividido em hemisférios, ele fala que, como você já deve ter suspeitado, ao estudar as matérias da escola, você utiliza mais os módulos 1, 2 e 4, que seriam os módulos linguístico, lógico-matemático e espacial. Portanto, quando você vai escutar uma música enquanto você estuda, é recomendável que essa música não tenha um vocal, né? Seja uma música instrumental. Porque justamente se ela houver uma letra, um vocal, principalmente se ele for do seu idioma, a parte linguística do seu cérebro vai
se atrapalhar completamente. Ela vai misturar as palavras da letra com aquilo que você está lendo no livro, né? Então ele segue falando. Portanto, se estudar ouvindo música instrumental, não apenas o módulo 3 não vai interferir com os outros, que é o módulo musical, como até ajudará a abafar outros ruídos no meio ambiente que poderiam atrapalhar sua concentração, né? Então, daí ele comenta sobre... Aqui ele dá o exemplo de rock húngaro, uma música cuja linguagem não é conhecida por você, você não sabe o que aquilo significa, aquilo que a pessoa está cantando significa. Mesmo assim, com a música não tendo uma letra que você reconheça, o módulo 1, que é o módulo da linguística, será afetado da mesma forma. Portanto, há ressalvas quanto a isso. Eu, pessoalmente, prefiro só instrumental. E olha lá, na verdade, eu nem gosto muito de ouvir música enquanto eu estou lendo. Mas como o próprio professor falou, eu escuto mais na tentativa de abafar algum ruído externo. Então, ele segue falando, após falar das distrações, lembrando, estudem sozinhos, num lugar confortável e sem o ruído externo. Se ter algum ruído externo, recomenda-se uma música, né? Que, né? Bom seria não ter letra, somente o instrumental. Música clássica, jazz no caso, instrumental, ou algo do tipo. Então ele segue falando sobre o velho ditado chinês: se eu ouço, esqueço; se eu vejo, entendo; se eu faço, aprendo. Então aqui, inclusive, é bom lembrar da diferença que ele faz, que muita gente confunde que durante a aula nós não aprendemos. Muita gente fala que aprende, não é bem assim. Na aula nós entendemos a matéria. Aprender é sozinho, num lugar confortável, como já foi bem falado aqui, né? Aprender é você mesmo que tem que aprender. Então, seguindo com esse ditado chinês que ele coloca aqui, é muito interessante que você anote aquilo que você está aprendendo. Mas, assim, eu utilizo muito a anotação, né? Inclusive, hoje eu terminei a terceira parte de Senhor dos Anéis. Eu segui lendo Hobbit e os Três Senhores dos Anéis. E eu costumo anotar em folha ao maço, né? Aqui tem várias anotações Senhor dos Anéis aqui que já está terminado. No final eu faço uma espécie de resumo, um fechamento. Mas nada te impede de ter um caderninho simples. Esse daqui eu comprei, era o mais barato que tinha para realizar anotações. Recomenda-se então a anotação, mas não copiar. Claro, às vezes você pode precisar copiar para fazer alguma citação em algum trabalho, ou você achou interessante essa frase que o autor utilizou. Muito bem, mas eu recomendo muito que você escreva conforme o seu pensamento. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de escrever como o autor falou, exatamente igual, você lê um parágrafo, analisa o que esse parágrafo propôs, o que o autor propôs escrevendo aquilo, e escreve em seguida, segundo a sua
própria ideia, sua própria mente, né? Aqui é claro, não sei se... Mas aqui eu estou falando dessa parte aqui, né? Deste trecho onde fala digitar não é escrever. Bom, num livro de história, por exemplo, vão ter textos, obviamente, históricos, né? Sobre algum acontecimento. Faça o seguinte com isso, é só um exemplo. Leia tudo aquilo que o livro demonstrou, né, que estava escrito no livro, e faça um resumo com partes essenciais nessa anotação, né? Inclusive, tem gente que lê simplesmente o capítulo inteiro, vai lendo, vai lendo, vai lendo, e no final, quando ele termina, ele dá a pausa e faz a leitura do que estava escrito, né? É claro que a pessoa provavelmente vai querer usar a memória, né? Tentar lembrar o que leu. Isso é muito bom, um exercício realmente muito bom. Alguns não conseguem, então se falhar na memória, dá uma revisada no que você leu no capítulo, mas essa técnica é realmente muito boa, né? Leia o capítulo, depois vá escrevendo, seguindo sua memória, vai falando, fazendo um resumo do que você leu. Isso é muito bom. Inclusive, acho que eu... sobre cadernos para... É que tem livros que eles ensinam como você fazer notas. Eu tenho aqui alguns livros, eu já mostrei no vídeo passado sobre a vida intelectual dos Sertilanges. E eles vão ensinando como manter uma vida intelectual. Tem um livro, deixa eu ver, o trabalho intelectual, que eu quero fazer também vídeos sobre. Eles ensinam bem como você realizar uma anotação. Eu gostei da técnica de escrever em cadernos, né? Mas claro, eu também escrevo na folha ao maço. Eu uso notinhas pequenas. Uso também post-it nos livros. Mas isso daqui, né? Eu coloco nas páginas do livro, para numa leitura posterior eu lembrar daquilo que eu pensei no dia que eu li essa página. Embora eu ache muito desconfortável esse daqui, colocar entre páginas, pelo fato de ele ficar caindo durante a leitura. Então, você coloca lá, né? Coloca aqui, fecha a página, só que no momento que você vai trocar de página, você abre o livro e não está segurando com cuidado, acaba caindo por baixo, né? E para lembrar da página depois, ou você anota embaixo da notinha, ou lembra do assunto. Lê o assunto, no caso, e tenta achar ele no livro. Mas isso é bem importante, na verdade. Eu não gosto nem um pouco aqui. Falando nisso, eu acabei de virar a página, já achei uma aqui, ó. Ó, já caiu. Uma nota. Continuando, então. Agora que já ficou claro da importância da anotação, anotar conforme a tua própria ideia, tentar evitar pegar texto na íntegra, né? Copiar do autor. Ou você copia e escreve o que você achou embaixo, alguma nota sobre isso. Isso é muito bom, é um ótimo exercício. Aqui, ó. Para realmente aprender história, não basta assistir a aula e depois ler um capítulo do livro. Isso eu estou lendo do livro aqui. É necessário ter lápis e papel e escrever as palavras-chave, os trechos mais significativos. Não há necessidade de fazer um resumo completo, mas é importante escrever, de forma até esquemática, os pontos mais importantes. E aqui se encerra esse assunto e ele começa o autodidata. Então ele faz uma recordação do velho ditado. E fala: note que durante as aulas normalmente você ouve e vê e pouco faz. Isso significa que durante a aula, se muito, você entende. Aqui novamente, né? A diferença entre aprender e entender. Depois, no momento do estudo, é que você tem a chance de fazer.
né? Fazer por ocasião da resolução de problemas. Fazer enquanto estiver elaborando um resumo de um texto. Fazer ao escrever e desenhar. Por isso, é no momento do estudo que você aprende, ou seja, você prepara as condições para que suas redes neurais, naquela mesma noite, se reconfigurem, alterando fisicamente a estrutura de seu cérebro. Então ele fala, né, da função do professor, né, que o professor está para fazer o aluno entender, mas quem vai aprender é o próprio aluno. Então ele segue falando sobre as diferentes disciplinas. Eu dou pausa aqui para lembrar o que eu ia falar ou para tentar pegar uma coisa que ele fala e já tento ligar, então é muito natural que eu faça uma pausa. Isso às vezes pode demorar um tempinho, tá? Então ele fala sobre ser autodidata, né? Se você conseguir se transformar em autodidata, nunca mais vai ter dificuldade com qualquer assunto. Qualquer assunto, hein? E matemática, que não me entra na cabeça de jeito nenhum. Ora, se a matemática não entra na sua cabeça é porque você estudou de forma errada até hoje. E a matemática é a matéria que mais sofre com a forma errada, como todo mundo estuda. Vamos entender isso, ele fala. Digamos, por exemplo, que eu esteja dando um curso de história. Faça de conta que isso seja construir na cabeça dos alunos um condomínio de casas. Então imagine que na cabeça do aluno há um condomínio e que cada casa represente um assunto. Primeira casa, Grécia Antiga. Segunda casa, fenícios. Terceira casa, persas, por exemplo. E assim vai indo, num monte de casas, né? Se a forma errada de estudar na véspera das provas fizer uma casa ruir, a do Egito Antigo, por exemplo, nada impede de construir no terreno ao lado uma boa Revolução Francesa. Então, se você estuda um assunto em história errado, né, nada impede que o próximo assunto você estude de forma correta e vá aprender em história, né? No entanto, em um curso de matemática, também tentamos construir um condomínio. Porém, em matemática, o condomínio é de apartamentos. Se o sexto andar da álgebra, por exemplo, não for construído, jamais conseguiremos levar adiante o sétimo, o oitavo, etc. Em matemática, as pessoas não têm dúvidas, têm dívidas. Sempre há algum ponto no passado em que a construção parou. Quando parou? Quando você deixou de estudar para aprender e começou a estudar para tirar nota boa numa prova. Ou o prédio parou. O pior erro que alguém pode cometer é desistir de aprender o que quer que seja apenas porque encontrou alguma dificuldade. Matemática não consegue entrar na sua cabeça? Procure a ajuda de alguém, principalmente para descobrir em que andar seu prédio parou, né? E retome as coisas a partir deste ponto. Então aqui ele já encerra essa parte do livro, né? A primeira parte sobre quando, como e quanto estudar. Eu misturei tudo, mas a ordem é quando, quanto e como estudar, né? E por que estudar, que eu acabei não falando no primeiro vídeo. Então, se você já sabe tudo isso, né, já está de posse de uma das mais importantes ferramentas para se tornar cada vez mais inteligente. Então, o que? Tem mais? Só isso não é suficiente? Claro que não. Vamos na próxima parte desse livro avançar um pouco mais, vendo outras ferramentas. Então, segue-se na parte 2 sobre os neurônios, acelerando os neurônios. Só que essa parte será no próximo vídeo. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixe o like, comente algo, comente algum livro que você gosta e me recomenda, se inscreva no canal e até mais.